Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros amigos. Eu sou Abdel Carajá. Estou aqui com vocês no canal Agora Hoje Não, no YouTube e no Instagram, né, para falar sobre mais um assunto sobre a dependência química. Mas antes de começar, peço a vocês que voltando, antes de começar, peço a vocês que vocês assistam esse vídeo até o final, curta e comente, compartilhe esse vídeo ou critique esse vídeo se caso vocês não gostarem. O assunto de hoje sobre a dependência química é recuperação, né? Quando o adicto, né, começa a entrar em recuperação, né? E entrar em recuperação não é fácil. Há uma pesquisa, né, mais ou menos assim, de 10 que começa a recuperação, só 3 terminam a recuperação. Quando eu falo começa a recuperação, seja ela em qual parâmetro for, tipo, ou grupo de autoajuda, ou internações, né, ou pelo sistema de saúde público, né, o SUS, que é os CAPs que existem na cidade. Só 3 terminam a recuperação. O tratamento é para o resto da vida. Estou falando da adicção ativa. O adicto está na adicção ativa e ele resolve entrar em recuperação. Ele resolve parar de usar substâncias. Só 3 terminam. Desses três, um fica limpo pro resto da vida, né? Não só por hoje, né? Consegue ficar limpo pro resto da vida, porque ele entrou em recuperação, ele procurou ajuda. Dos 10, como volto a repetir, só 3 terminam a recuperação, né? Ele procurou ajuda no CAPS, ou em alguma internação, ou em grupos de autoajuda. Um termina, um fica limpo pro resto da vida. Foi para a igreja, né? Ainda continua o tratamento no CAPS ou em grupos de autoajuda, quando ele iniciou a recuperação. O outro, ele há recaídas, né? Como ele consegue ficar limpo alguns anos, 3, 4, 5 anos mais ou menos, acima de 3 anos, né? Acima de 3 anos, né? Ele consegue manter uma vida estável, né? Trabalhando, produzindo, vira um membro produtor da sociedade, mas depois de 3 a 5 anos ele recai, né? Aí volta para a recuperação de novo. E isso ele fica nesse ciclo durante alguns anos da vida dele. E o terceiro recai, né? Consegue ficar limpo, mas recai de vez. Consegue ficar limpo, né? 1, 2 anos, e aí, quando recai de vez, e aí não procura mais ajuda. Chuta o pau da barraca, falando. Mas, não é, a gente fala assim, Abdel, muitos dizem que é normal ter recaídas. Não, para o adicto pode ser até normal, mas não pode ter recaída. Como eu já falei em vídeos anteriores, né? A recaída acontece porque o adicto deixou de fazer, de continuar o tratamento. Que muitos adictos pensam, a maioria pensa, e eu pensava assim também, que quando eu estava em recuperação, ou num grupo de autoajuda, ou indo para a igreja, ou usando o sistema público de saúde, que é o SUS, que é os CAPs que tem nos municípios de todo o Brasil, né? Ou internação, o nosso tratamento acabava ali. E não acaba ali, né? E não acaba. E as terapias também, né? Que eu acabei esquecendo aqui de falar com vocês. E não acaba, né?
nessas instituições, nesses órgãos. Não acaba. Pelo contrário, ela continua. Por exemplo, você entra em recuperação, em uma internação, que é o meu caso, aonde eu me encontro agora. Né? Já estou indo para 9 meses de internação, final da minha internação. Ótimo, beleza. Se eu aqui, aonde eu me encontro, eu não continuar, não dar sentido à minha vida, com certeza eu me torno 2, que eu sou o 2. Dos 10 que começaram a recuperação, 3 termina, 1 fica limpo pro resto da vida, o segundo, que no caso é onde eu me encontro, vou continuar recaindo depois de alguns anos. Mas isso tudo acontece, como eu já falei até em vídeos anteriores. Tudo isso acontece porque eu paro de fazer o tratamento. Então, hoje, eu utilizei a minha recuperação numa internação, para começar a minha recuperação. Hoje eu sou uma dica em recuperação, né? Eu estou em tratamento. O tratamento vai continuar, né? Então, o que vai acontecer? Então, se eu parar de ir à minha terapia, né? Se eu parar de ir na igreja, se caso eu fosse de igreja, se eu parar de ir no meu grupo de autoajuda, mesmo que eu me mantenha limpo durante de 3 a 5 anos, né? O que vai acontecer? Eu vou recair. Porque na hora que eu tiver algum problema, como já aconteceu comigo várias vezes, né? Na hora que eu tiver algum problema, o que vai acontecer? Eu vou ficar frustrado e vou para a minha válvula de escape, que é a substância. Como se diz em Narcóticos Anônimos, eu gostaria de ser ficha única em recuperação, mas infelizmente não fui. Mas toda vez que eu recaí, é porque eu deixei o meu tratamento de lado. Como eu já falei em alguns vídeos anteriores, tomei o meu chá de Tobon. E infelizmente, tem aquele que recai, fica limpo de 1 a 2 anos, terminou a recuperação aonde ele iniciou, ele começa a ir em um grupo de autoajuda, ele começa a ir no CAPS, alguma coisa, e ele começa a deixar de lado, e ele recai de uma vez por todas e não volta à recuperação, né? Achando que não vai ter mais jeito. Então, meus caros amigos, é isso aí. Então, a recuperação, como eu estou falando, ela é para o resto da vida. O tratamento é para o resto da vida. E outra, você não pode se basear na sua recuperação, na recuperação de outros. Você tem que basear a sua recuperação em você. Não adianta você entrar em recuperação por causa de mamãe, papai, filhos, neto, marido, esposa, que não vai dar certo. Se você está tentando se entrar em recuperação por causa de outras pessoas, amigo, para agradar, a recaída é logo ali. Se você está numa internação, você não vai continuar essa internação. Daqui a pouco você vai começar a criticar o CAPS, o grupo de autoajuda. Nada vai estar bom para você. Nada vai estar funcionando para você. Porque você está fazendo a sua recuperação para os outros. A sua recuperação tem que ser para você. Quando você também entra em recuperação, você começa a se basear na recuperação do outro. Que o outro faz isso, que o outro faz aquilo, que o outro está fazendo não sei o que o outro está fazendo não sei o que lá. Para com isso. A sua recuperação é individual. Se ele está fazendo certo ou errado, é problema do outro que está em recuperação. Desculpa. Não é problema seu. Quando você se baseia em recuperação do outro, você começa a cuidar da recuperação do outro e deixa a sua recuperação de lado.
Aí o que que acontece? Você, deixando a sua recuperação de lado, você não trata de você. Não tratando de você, você acaba fazendo uma má recuperação. E aí você não vai terminar o seu tratamento, assim, aonde você se encontra, porque até o CAPS ele te dá alta, né? Menos grupos de autoajuda que é eterno, né? Você vai no grupo de autoajuda o tempo todo, a vida inteira. Como eu falei, o seu tratamento ele é para a vida inteira. A doença da dependência química, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, você deixa a sua recuperação de lado. Você faz uma má recuperação. Fazendo uma má recuperação, recaída certa. Então, meus caros amigos, é isso. Por favor, comentem nesse vídeo o que vocês acharam, o que vocês querem que eu fale. Falei um pouco sobre recuperação, como funciona a recuperação, né? Os modos de recuperação, porque tem instituições, que é a internação, tem os CAPs da vida, tem os grupos de autoajuda e tem a religião, né? Então, você tem que ver qual é aonde você se encaixa melhor, né? Em qual desses lugares você vai começar a sua recuperação. Vocês podem pesquisar aí, infelizmente, né, a cada 10 que começa a recuperação, um fica limpo pro resto da vida, o outro recai de 3 a 5 anos e entra num ciclo, e o outro recai de 1 a 2 anos e aí não volta mais para a recuperação. Muito obrigado a todos, que o Criador abençoe vocês, a família de vocês. Eu sou Abdel Carajá, com vocês aqui no canal Agora é Hora de União.